Iniciada a gravação. Olá a todos, meu nome é Alex, sou professor do curso de Desenvolvimento de Sistema EAD da ETEC e estamos na disciplina de Desenvolvimento de Sistema segundo módulo. E no caso já iniciamos a parte de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Bom, na nossa agenda 11, agenda atual, a nossa atividade é trabalhar com esse jogo da velha, tá? Mas antes disso, a gente vai personalizar então essa interface, tá? Então nessa interface a gente vai trabalhar com uma linha de gradiente e as cores. Aqui no materialzinho é passado então que a gente define esses elementos dentro ali do nosso content page, tá? Como recursos do content page. Então só vamos entender que da última vez a gente estava já trabalhando com o tal do main page, esse arquivo aqui. E é nele que a gente coloca a nossa interface. Nossa interface ela também tem cores para a gente poder colocar ali no nosso background, tá? E também estilos que a gente está aplicando para um determinado componente. Um componente que é uma tag, a tag button, tá bom? E daí eu já vou fazer um parênteses, porque eu gostaria de estar trabalhando com vocês com um outro materialzinho, tá? Que é esse daqui. Nesse material, então, é ensinado como que a gente faz o uso de tema claro e escuro. E daí eu até deixo essa recomendação para vocês, caso vocês queiram estar trabalhando com tema claro e escuro. E aqui é feito em uma parte diferente, é colocado então como Resource Dictionaries, né? Dentro da nossa pastinha Themes, tá? Então lá a gente vai ter o nosso tema claro e o tema escuro em arquivos separados. Onde que fica isso? Fica aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Temos a pastinha de Resource. Dentro de Resource nós temos Styles. E ali nós temos o arquivo de cores, tá? E o arquivo também de estilos, beleza? Então, desse estilo, nós também temos estilos diretamente para button. E aqui está a nossa definição de como que um botão ele deve se comportar, beleza? E daí a gente tem até mesmo a situação que a gente tem os botões, como que eles devem ser ativados e desativados aqui com essa configuração. Tudo bem? Esses dois arquivos, na verdade, eles são iniciados junto com o nosso projeto. Então, o projeto, quando a gente clica lá para ele executar, o que que ele faz? Ele vai e reconhece esse arquivo app, tá? Que é esse arquivo app.xml. E nele a gente tem Resource Dictionaries, né? Que são esses dicionários. Então, se você planeja também fazer essa atividade desse jeito, né? Criando um novo arquivo, até faço aqui. No caso, como eu já peguei o projetinho pronto para a gente poder usar, a gente consegue então substituir essa partezinha, colocando então em um outro arquivo. Eu vou colocar como gradiente, tá? E daí eu vou colocar esse gradiente brush e depois eu coloco para vocês também aonde que a gente vai colocar essa definição desse gradiente brush. Tá? Então aqui dentro de Styles, vou criar então um novo arquivo do tipo MAUI. E ele não é mais um content page, é esse Resource Dictionary. O nome dele vai ser gradiente. Vou colocar assim. Beleza? Então, nesse gradiente eu vou colocar exatamente essa definição que a gente tem. Só que ela está um pouquinho diferente, né? Porque ela está sendo aplicada para o background, né, de um content page. Tá bom? Beleza. As definições aqui não mudam, né? A gente está utilizando aqui a nossa declaraçãozinha. Ele está falando que a gente também vai precisar definir uma chave, tá? Essa chave vai ser o nome que a gente vai identificar. Então, por exemplo, nós temos aqui as cores, né? E até mesmo a personalização. E a cor, eu vou ter que dar um nome para ela, tá? Então, eu vou colocar como purple, né? To red, que vai ser o nome que a gente vai dar para isso daqui. Tudo bem? Bom, e a partir daí, a gente consegue utilizar essa cor, desde que a gente também reconheça esse arquivo.
Então, a primeira coisa a gente cria o arquivo, a segunda coisa a gente dá um nome para essa variável. Terceira coisa, a gente vem aqui nessa declaração onde a gente tem, né, quais são as nossas cores e os nossos estilos, e vamos então colocar também agora desse gradiente. Tá aqui. Ah, pessoal, desculpa, eu acabei fazendo um pouquinho errado, e acabei selecionando. Mesmo assim, ele está criando aspas ali de novo. Vou apagar esse texto. Vamos ver se é assim vai. Até que vai, só que ele colocou uma barra antes. Então, vou tirar essa barra para a gente poder utilizar esse gradiente. Tudo bem? Então, na hora que a gente coloca esse gradiente, né, que é o arquivo ele vem então como um recurso que a gente está colocando, tá? Um recurso em forma de dicionário. Ele é dicionário porque ele tem um texto que ele aponta para um determinado valor. Então, o valor a gente vai ter a definição do nosso gradiente, que é esse daqui, e daí a gente pode reconhecer ele desde que a gente chame também essa configuração, tá bom? Então, lá no nosso main page, que a gente vai ter esse background dentro do content page, a gente pode substituir ele, tá? Por outra coisa. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu ver se seria mais interessante isso. Acho que sim. Hum, não. Aqui eu gostaria de utilizar o recurso como um recurso local. Então, seria mais interessante colocar ele aqui como um background. E daí a gente pode trazer, então, como um recurso static resource, tá? E daí a gente pode trazer os nossos elementos que a gente está puxando ali. Que é esse aqui, Purple to Red. Beleza? Deixa eu ver. Certo. Aqui ele estava com outra declaração. Então, desse jeito, a gente consegue, então, padronizar e a gente ter arquivos com propósitos diferentes. Então, o Content Page ele deve trazer, então, apenas a estrutura da interface, né? Quais são os componentes que nós devemos colocar. E daí a gente tem um outro arquivo para a gente fazer a definição de estilos, tá bom? Então, eu vou trocar aqui e colocar um outro estilo para esse botão, né? No caso, não vou dar nome para isso daqui. Deixa eu ver. Seria até interessante de a gente também fazer a mesma coisa aqui. De a gente pegar e puxar um Resource Directory, Dictionary, né? Para ele poder juntar com o que a gente tem da nossa estrutura, tá? E daí seria um dos nossos botões, beleza? Então, a gente pode fazer um arquivo só para estilo de botão, ou ir lá no arquivo onde a gente já tem o estilo e a gente tem estilo de botão, e modificar as variáveis que a gente tem para poder atender isso daqui, tá? Então, fica as duas ideias. Eu gosto mais dessa ideia de a gente poder colocar, eu vou até deixar ele dividido aqui assim do lado, para daí eu ver aqui no meu arquivo styles XML e poder aplicar, né, qual é o código, né, que a gente tem dos dois, tá bom? Beleza? Então eu vou aplicar esse efeito, que daí a gente está trocando ali o text color, ele já está definindo como o tema é, do sistema operacional, né, que você tem usado. Tá? Tema claro, tema escuro, e aqui eu vou substituir, tá? Só que eu já vou fazer na mesma sequência. Então, vou tirar o nosso background color, vou colocar então transparente, ok? Beleza, não preciso mais desse. Aí a gente tem corner radius, ali é 15, também não preciso mais. Text color vai ser white, eu vou vir aqui para substituir. Font size de 14 vai para 80. Border width, aqui é 1, aqui é 0.
e o border color, tá? Border color nós não temos aqui, então a gente vai fazer um border color aqui. Eu vou fazer a partir desse daqui que está mais próximo, tá? Não é border width, é border color. E daí nós vamos utilizar a propriedade white, tá? Tudo bem? Qual que é a vantagem? A vantagem, a gente também vai utilizar esse mesmo estilo, só que ele já está sendo aplicado em um arquivo que define estilo, tá bom? Beleza? Então, nós temos, né, também essa outra configuração que seria bem interessante. Eu deixo como recomendação e também como um desafio, certo? Bom, então vamos dar uma olhadinha como que ele resolve. Antes disso, que nem eu já tinha falado da nossa última agenda, que vocês enviaram, agenda 10, a maior parte dos alunos mostrou então o projeto ele sendo executado dentro do computador. Aqui eu vou fazer também dentro do computador, mas é dentro de um emulador, para a gente ter uma experiência de o que é o desenvolvimento para celular, tá bom? Então eu já estou aqui com o meu emuladorzinho, tá? Esse emulador eu tive que vir instalar ele. Aqui nós temos o gerenciador, né, de dispositivos do Android, no caso, os emuladores. E eu fiz a instalação e eu já deixei ele em execução. Eu deixei ele com 2 GB de RAM. Poderia colocar mais? Poderia, mas eu gostaria de deixar uma capacidade que todo mundo vai conseguir colocar. No meu computador eu tenho 32 GB de RAM, então poderia aumentar muito esse valor. Só que daí, se eu colocar, por exemplo, 16, tem alguns que não tem nem 16 GB de RAM, quanto mais colocar só para o emulador 16. Então 2 GB já é o suficiente, tá bom? Na hora que a gente vem aqui para fazer a instalação, então a gente tem aqui qual é o nome que a gente vai utilizar e qual é a versão do Android. A versão que ele está sugerindo aqui para mim é a versão do Android 15, tá? E aqui ele já está trazendo outros 2 recursos que a gente pode utilizar, que são as APIs, que são serviços online da Google para a gente poder colocar no nosso aplicativo. Um deles, por exemplo, seria o Google Maps. Então, daí a gente consegue fazer a conexão com o Google Maps dentro do nosso emulador. Outra coisa é conseguir instalar outros aplicativos pela Play Store. Então ele já aparece isso aqui habilitado. Tudo bem? Então ele vai falar qual que é o tamanho, né, do arquivo, né, que é esse data partition. Então ele vai ter 2 GB de capacidade de memória interna. Ele vai ter acelerômetro, outros recursos que nós temos aqui dentro do próprio emuladorzinho, tá? E daí a gente também vai ter qual que vai ser o tamanho da tela, né? Que daí aqui é a tela LCD, né? Então a gente tem a altura e largura e a densidade de pixel. Essa densidade ela está vindo, né? Tudo dessa configuração que eu tenho já pronto aqui do Google Pixel 7. A gente poderia utilizar outras versões aqui, mas é a que está sendo recomendada. E por último, e não menos importante, a gente também tem essa configuração se a gente vai utilizar, o quanto que a gente vai utilizar da memória RAM, que daí ele está aqui para 1.500. Aí, para a gente aumentar para 2 GB, só para lembrar, fica 2048, tá bom? E daí a gente cria, e daí ele vai ter que fazer a instalação, vai ter que fazer o download, né? Ali para poder rodar a instalação do Android no computador. Eu só vou descartar porque como já tem ele em execução, aqui eu vou conseguir utilizar o aplicativo. Como eu já executei o aplicativo, eu vou fazer um outro processo aqui ensinando vocês também, que eu vou excluir o aplicativo que ele está instalado aqui, tá? Então, eu preciso desinstalar. Então, a gente segura, daí ele aparece, né? Aqui a parte de configurações. Aqui ele está falando outra coisa. Pronto, era isso que eu queria. A gente tem aqui, ó, App Info, tá? E esse .NET MAUI é o nome do nosso projeto que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou clicar para ele desinstalar, ok? E daí ele vai sumir ali embaixo, tá? E agora eu consigo fazer o seguinte. Aqui está aparecendo para todo mundo, né, como Windows Machine, tá? E eu vou mudar, eu vou vir aqui para selecionar o Android Emulator, que é esse emuladorzinho que ele já está em execução. Então, na hora que eu clicar aqui para executar, o que que vai acontecer? Ele vai fazer toda a compilação e ele vai colocar diretamente ali para o nosso emuladorzinho. Esse aqui. Tá bom? Bom, deixa eu fechar outra janelinha.
Esse daqui não faz muita importância no momento. E assim que ele terminar, ele renderiza aqui pra gente, tá? Tudo bem? Pessoal, o aplicativo que a gente está colocando para executar é esse mesmo da apostila, tá? Que ele vai trazer a aparência. Na apostila ele não mostra, mas aqui eu já vou mostrar para vocês que é um jogo da velha, né, com um fundo em degradê. Ó, terminando. Pronto. Tá lá. Beleza? Bom, então esse daqui é o nosso emuladorzinho, né? Ele já traz ali o tamanho da tela que a gente precisa. Só vou fazer aqui a operaçãozinha para a gente poder voltar ali para o código, que é a tal da condição de vitória. Temos dois jogadores, né, no jogo da velha, o jogador X e o jogador O. E o jogador X, a única condição de vitória que a gente está tendo aqui é a condição de vitória de ele preencher a primeira linha, tá? Beleza? Então vou dar um OK e vou colocar ele para encerrar. Então só para lembrar, ele ainda aparece ali o aplicativo. Qualquer coisa eu poderia vir aqui na tela de todos os aplicativos para fazer isso. Outra opção que a gente tem, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso, é de a gente poder utilizar o próprio dispositivo, tá? O próprio celular. Então, estou mostrando aqui para vocês o meu próprio celular, aqui na telinha, tá bom? E aqui, para a gente poder fazer, então, esse efeito, eu tive que vir aqui nas configurações, daí lá embaixo, para poder aparecer esse carinha aqui, eu tive que vir aqui em sobre telefone, vim aqui em informações de software, e a gente tem aqui número de compilação. Aí pressiona ele 9 vezes e daí ele habilita o modo de desenvolvedor. Esse aqui é no meu caso de um Samsung, tá? Se o seu celular ele for de outra marca, dependendo, ele pode ter alguma configuração diferente, tá? Para poder aparecer e habilitar as opções de desenvolvedor. Na opção de desenvolvedor, a primeira coisa que a gente vai fazer é permitir que a gente faça, né, a depuração por USB, que é o debug, ou seja, pedir para que um computador externo faça a instalação pela USB de um aplicativo, tá? Então, para a gente poder utilizar, a gente vai configurar primeiro esse modo de desenvolvedor e daí a gente vai ter que autorizar o aplicativo para, aliás, o dispositivo. O meu travou porque eu acabei tirando aqui o cabinho USB. Vou fechar isso daqui e abrir de novo. Carregando na tela do dispositivo. Deixa eu ver. Tentar de novo. Ok, tá. Então, ó, colocando o cabinho. Deixa eu ver. Isso. Ele está perguntando se o computador, né, que ele está conectado, ele serve para ser um computador para ele poder fazer a instalação. Então ele vai perguntar por esse endereço, né, qual que é a minha decisão, né, se eu vou deixar esse computador ele fazer a instalação por USB no meu celular. E eu vou colocar em permitir, tá? Beleza? Na hora que a gente faz isso, para ele poder reconhecer, inclusive, que esse é um computador e que o computador eu estou com o celular, a gente precisa vir para essa telinha, tá? Que é o Android SDK Manager. Eu venho aqui em ferramentas, tá? E a gente tem aqui extras o Google USB Driver, tá? Que é um driver genérico para a conexão USB dos nossos dispositivos. E daí o que que a gente pode fazer? Depois de a gente selecionar, a gente vem aqui e a gente vai ter os dispositivos locais, dispositivos físicos. No meu caso, esse aqui da Samsung, tá bom?
E daí eu clico aqui para executar. Tá bom? Vamos ver. Não, não era esse, é esse. Tá tudo em ordem por enquanto. Bom, aqui eu recomendo, tá? Na hora de vocês finalizarem de mexer com o emulador, que você mande ele desligar. Então você clica aqui no botãozinho de desligar e clica para desligar o emuladorzinho, tá? Beleza? Pessoal, aqui ó, é a minha própria tela, beleza? Então daí a gente tem, né, também a mesma operação e também, né, o mesmo efeito, ok? Beleza? Vou encerrar aqui a transmissão da tela do meu celular e também parar para a gente poder estudar outras coisinhas que a gente tem feito aqui, tá? Então, vou colocar aqui de novo a aba do main XML e daí a gente vai estudar um pouquinho desse código. Então, aqui a gente está trabalhando com grid, tá? Então, a grid a gente precisa definir, né, que vai ser então uma gradezinha, como se fosse uma tabela, e daí a gente precisa definir quantas linhas e quantas colunas nós temos. Aqui ele está utilizando na definição das linhas e colunas asterisco, né? Esse asterisco é o máximo permitido. Quanto sobrar ele vai ter. Então, para fazer o jogo da velha, a gente vai precisar fazer uma gradezinha de 3x3, tá bom? Deixa eu só desenhar aqui para vocês. Mas eu acho que todo mundo já conseguiu entender isso daí. Melhor. Eu vou mostrar na câmera? Não, vamos fazer pelo menos um desenho aqui. Deixa eu só diminuir esse carinho. Ok? Então, eu vou ter, né, aqui o nosso dispositivo. Nossa, tá bem ruim. E daí a gente vai ter a telinha ela dividida, né, em uma parte para a gente poder ter a mensagem, né, de que é o jogo da velha. E logo em seguida, né, a gente vai ter aqui a nossa primeira linha, tá? E daí a gente vai precisar mais duas linhas, tá? Então aqui a gente vai colocar essa primeira linha onde vai aparecer a mensagem, né? Que deixa eu só dar uma olhadinha se ela fica em cima ou embaixo. Fica em cima escrito jogo da velha, tá? Então aqui eu vou colocar jogo da velha. E essa mensagem ela aparece aqui em cima, tá? Aí depois na segunda linha é a linha onde vai aparecer os botõezinhos, tá? E daí a gente vai ter também três colunas aqui, certo? Só a primeira linha que ela vai ter que ocupar três células. Então, aqui a gente vai utilizar a propriedade co-span, ou seja, ele vai ter o tamanho, né, de três colunas, essa célula. Então, a nossa label vai estar dentro do grid e a gente pode configurar em que parte do grid ele vai estar. E daí a gente coloca, né, qual é o comportamento dela. E daí, para cada linha, né, a gente vai colocar a primeira linha, linha 0, segunda linha, linha 1, terceira linha, 2 e quarta e última linha, 3. Tá? Então, é na base 0, do 0 até o 3. E daí, na primeira linha, a gente vai ter que colocar três botões, cada um em uma coluna diferente, tá bom? Aqui, como a gente já está fazendo o efeito da programação, a gente está tendo aqui o evento clique, tá? Então, toda vez que o usuário ele clicar no botão, ele vai disparar a mesma ação, que é o progresso do jogo da velha, tá? Então, nesse progresso que a gente tem, a gente pode até ir lá ver a definição do que ele está fazendo. Então, ele vai ter o botãozinho, que ele vai identificar qual é o botão que ele foi clicado. Afinal, todos eles estão usando o mesmo código. Temos aqui 9 botões e todos eles estão executando o mesmo bloco. Então, eu tenho que primeiro identificar qual que foi o botão que foi pressionado. Então, esse botão é essa variável sender, que é executado pelo evento. E de acordo com esse botão, a gente vai fazer aqui a vez, né? Se a gente vai jogar com o jogador X ou com o jogador O, tá bom? Essa variável vez é a variável que a gente tem aqui, X, né? Então,
aqui a gente tem uma mensagem, né? Que a gente primeiro faz o seguinte, a gente verifica, né, se a vez é igual a x, né? Daí a gente vai escrever aqui esse texto, o texto do x, e daí a gente alterna para O. Eu prefiro fazer outra coisa. Prefiro fazer desse jeito. btn.txt, text, né? Que é o texto do botãozinho, ele vai ser a vez. E daí, logo em seguida, eu alterno, né? Aí eu vou chamar aqui a variável vez e eu vou receber o seguinte. Eu vou verificar se a vez é a vez do x. Se for, então a gente vai utilizar o jogador O. Caso contrário, x. E daí a gente alterna. É a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo, tá? Beleza? Fica a critério de vocês. E aqui a gente vai ter as variáveis, não sei por que que ele não está reconhecendo, vocês viram que a gente conseguiu executar, vou até executar agora no próprio Windows Machine, mas volta e meia, não é só com vocês, comigo também, aí ele aparece um monte de erro de código, né? A gente consegue até mesmo compilar o projeto, viu, da solução, tá lá fazendo toda a configuração, inclusive, né, as nossas dependências, elas estão todas carregadas, mas ele ainda continua causando erro aqui, tá? Então, só para a gente garantir, vamos compilar mais uma vez. E beleza, ele falou que deu sucesso aqui, tá? E o nosso código, ó, sumiu aquela mensagenzinha do initialize component e também que ele não reconhecia as variáveis btn 10, 11 e 12, tá? Bom, então, né, a gente já tem aqui o módulo, né, dele tá operando, tá tudo certo. Deixa eu só colocar ele aqui para executar. Tá aqui. Então, para ficar mais ou menos na mesma densidade do celular, a gente deixa ele desse jeito. E daí a gente está interagindo. Que aqui, no caso, né, na hora que eu coloco na primeira linha, então o que que acontece? Ele não permite com que o jogador, eu estou clicando, ele não permite, né, que o jogador ele jogue de novo aqui. Então o que que ele faz? Além de ele pegar e a gente apertar aquele botão e escrever o texto, antes disso, ele vai lá e desabilita o botão, tá? E aqui a gente tem a nossa condição de vitória, que é a condição da primeira linha para o X. Então, só para a gente poder finalizar isso daqui. Aí ele aparece a mensagem, né? X ganhou, que ele conseguiu verificar a condição de vitória. E na hora que eu cliquei, ele já executou a outra funçãozinha nossa, que é o zerar. Então, ele faz esse efeito também, né? De colocar X, né? Ele verifica se o texto ele é X na primeira linha, né? A linha 1, né? Célula 0, é a coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Quando eu falo a primeira linha, é a primeira linha do jogo da velha, porque a primeira linha ela tem uma outra mensagem que é o jogo da velha, tá? Lembram disso? E daí a gente vai ter, né, essa primeira condição de vitória, beleza? E esse zerar, o que que ele vai fazer? Ele vai apagar o texto, né, que a gente tem de cada botãozinho e habilitar eles novamente, certo? E daí, pessoal, a gente precisa primeiro completar esse código, colocar as outras condições de vitória, tá? Então, vamos ver quais são as condições de vitória que a gente tem, tá? Beleza? Deixa eu só colocar aqui. A gente tem a condição 1 de vitória, que é na linha. A condição 2 de vitória, que é essa outra linha. E a terceira condição de vitória, tá? A quarta condição de vitória é a coluna, que a gente tem aqui. A quinta condição, a coluna do meio. E a sexta condição, deixa eu ver, quase deu certo, é a terceira coluna. E a gente ainda tem as diagonais, tá? Então, primeira, segunda, terceira. Deixa eu só fazer um outro pincel aqui.
Eu precisava que ele fosse mais suave. Acho que isso aqui serve. Então, ó, primeira condição de vitória. Segunda. Terceira. Vai colocar em outra cor aqui. A quarta, a quinta e a sexta. Mais uma cor. A gente também tem na diagonal, tá? Então, daí a gente vai ter a sétima condição de vitória aqui. Ok? E também a oitava condição de vitória. Deixa eu ver outra cor. Será que isso aqui vai dar certo? Acho que sim. A oitava condição de vitória. Tá bom? Isso aqui somente para X. E, obviamente, a gente também tem que fazer as condições de vitória para O. Então, ao todo, nós teremos 16 condições de vitória, certo? 8 para X e 8 para O. E a condição de empate, que é quando todos os itens, né, todos os botões eles foram pressionados, não tem mais opção de jogar. E daí a gente vai verificar que os botões não tem mais jeito e a gente vai sugerir também para ele começar uma nova partida, tá? Então, só para a gente fazer esse daqui rapidinho, a gente primeiro vai precisar fazer o seguinte, vou parar aqui a execução, para daí a gente completar o código. A gente vai ter que nomear todos os outros botões, tá? Então, aqui a gente tem o botão linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Eu preciso também colocar aqui o nome desses outros botões. Então, esse aqui vai ser o BTN, né? Linha 2, coluna 0. Ok? Aí dá para fazer o Ctrl C, Ctrl V. Só para lembrar, Ctrl C, Ctrl V somente de código que você já fez. Tá? E aqui a gente vai ter da coluna 3, aliás, linha 3, coluna 0, 1 e 2. Certo? Então, aqui eu vou conseguir verificar se deu empate. Então, a condição do empate, ela é parecida com esse daqui, tá? Só que eu não estou perguntando se eu vou precisar dele com o texto. Eu vou perguntar se ele está desabilitado, tá? No caso aqui, ele tem que ser falso, certo? Para cada um deles. Aqui, aqui e aqui, tá? Isso daqui da primeira linha. Obviamente, a gente também vai ter que fazer a mesma pergunta e, né, da segunda linha, certo? Linha 2, linha 2, linha 2. Linha 3, linha 3 e linha 3. Então, se está desabilitado, né, os 9 botões, então a gente vai exibir a mensagem, né, o display alert. Opa, empate, jogue novamente. Ok. E para isso a gente também vai fazer a funçãozinha lá do zerar. Beleza? Bom, vou colocar aqui para compilar de novo. Não sei por que que ele não reconheceu os arquivos, as variáveis que a gente fez aqui. Deu certo, sumiu todas as mensagens de erro. Tá bom? Então vamos lá agora. Vamos colocar para executar. E vamos causar então esse empate. Então, nosso empate. Aqui não seria empate, né? Deixa eu só reiniciar.
Acabei fazendo igual. É porque a condição que eu coloquei x aqui em cima. E de novo. Não lembro mais como é que faz para dar empate. Tentar assim. Deixa eu ver. Que é O. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Isso, empate, né? Beleza? Ah, e pode ser que esse empate, né, ele aconteça antes, tem que ser a última condição que a gente verifica, né? Porque pode ser que antes do empate, o último jogo, o último movimento, ele tenha causado condição de vitória, tá? É que aqui não vai dar certo porque a última jogada vai ser a jogada de O, mas a gente ainda não configurou, tá? Aqui deu X de novo. Não vou conseguir fazer isso. Será? Tô apanhando aqui no próprio jogo da velha, jogando comigo mesmo. Eu acho que agora vai. Ah, não, era X mesmo. Ele que começa jogando, então agora faz mais sentido pra mim. Daí um X, um O e um X. Isso. Tá? Então, para acontecer isso, a gente ter a condição de empate é somente quando a gente deixa como última condição, tá? Então, aqui a gente deveria fazer as outras comparações de outras condições de vitória, tá? E por último, a gente verifica também se ele dá empate. Obviamente, a gente também tem que vir aqui e atualizar esse zerar, para daí ele zerar também, né, os outros botões, certo? Beleza? Pessoal, então, essa reunião aqui é mais para a gente verificar se todo mundo está conseguindo fazer a atividade, melhor dizendo, usar o .NET MAUI dentro do Visual Studio e também como que a gente consegue rodar no emulador e no celular, beleza? Ok? Bom, pessoal, então, fico esperando vocês para vocês me responderem se está tudo certo, se a gente consegue, então, continuar as próximas atividades. Se vocês quiserem seguir também esses outros tutoriais, aqui no tutorialzinho, ele também pede, né, para daí a gente colocar um botãozinho, né, que ele troca de tema claro e tema escuro, tá? Então, esse botãozinho eu recomendo de vocês utilizarem o site aqui do Font Awesome, que ele tem o PNG. No caso, a gente vai precisar de um sol para ser o tema claro e a lua para ser o tema escuro, tá? Então, daí você pode pegar e até mesmo configurar, deixar ele mais fino, né? Utilizar outras expressõezinhas aqui, que são os estilos que a gente tem, tá? Beleza? E até mesmo inverter ele aqui um pouquinho. É, virar do outro lado, ó, fica bem bacaninha e utilizar ele desse jeito, certo? E daí, na hora de você fazer o download, ele faz o download no formato de SVG, tá? E a gente pode utilizar esse site aqui, o SVG para PNG, para poder gerar a imagem em PNG, tá? Então vamos lá. E aqui a gente tem a mesma imagem, só que agora em PNG, tá bom? Beleza? Isso só de utilizando o site. O ideal mesmo seria que a gente abrisse um outro aplicativo, que é o Inkscape, um aplicativo gratuito que daí permite com que a gente faça, né, as imagens vetorizadas e em cima dessas imagens, né, a gente consiga exportar ele para outros formatos, tá? Isso daqui vocês devem lembrar de alguma coisa parecida, né, no do que vocês tiveram. Deixa eu só clicar aqui para abrir da do semestre passado.
né, que vocês tiveram aula de design, né, na disciplina de TI. Então, vou pegar esse SVG. E aqui, como ele não salvou o ângulo que eu deixei, então eu vou fazer isso aqui. Pronto. E aqui eu vou exportar como imagem web. Uma hora vai. Poxa vida, o programinha aqui ele conseguiu travar o computador? Não, não é importar que eu queria. Queria exportar. Exportar ou salvar como? Deixa eu ver se no salvar como vai ter o PNG. Era para ter. Não, só tem PDF, PS. Aqui. Daí ele tem o formato de PNG. Só que o meu documento, né, ele tá com outro tamanho. Propriedades do documento. Então vamos mudar aqui. Deixa eu ver. Essa altura tá boa. Vou usar a mesma altura da largura. Ok? Só vou deixar esse objeto aqui ele mais alinhado ao centro. Deixa eu ver. Assim tá bom. E aqui exportar para PNG. Vou colocar como 2, para daí a gente ver o resultado que ele dá. Aqui os dois. Tá? Esse daqui feito pelo Inkscape. Esse aqui feito pelo outro site. Tá? Beleza? E daí isso daqui a gente consegue colocar lá no nosso projetinho aqui do Visual Studio. Tá? Bom, se vocês quiserem, tá? Depois eu coloco esse projetinho lá no GitHub para vocês. E daí a gente pode seguir, tá? Mas primeiro, vou querer ver se todo mundo consegue desenvolver essa atividade, tá? Para daí a gente poder explorar outros horizontes dentro do .NET MAUI. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela participação e encontro vocês na nossa próxima reunião. Até mais, pessoal.